E a gente começa esse bloco aqui já com bastidores para vocês. Agora que a chapa de Guilherme Boulos foi amarrada com a indicação de Marta Suplicy como vice, a equipe de Ricardo Nunes embarcou num malabarismo para tentar se descolar da disputa política nacional. A equipe do prefeito quer, de qualquer jeito, evitar que a eleição em São Paulo reproduza a polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia, segundo me disse um interlocutor direto do prefeito, é não permitir, de forma alguma, que a disputa municipal vire uma espécie de terceiro turno entre Lula e Bolsonaro. E para isso, eles querem propor que Bolsonaro delegue ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a tarefa de liderar a negociação para a escolha do vice de Ricardo Nunes. Dessa forma, o número 2 da chapa seria indicado pelo bolsonarismo, mas talvez com menos influência daquela ala que é considerada mais radical em volta do ex-presidente. Na semana passada, a gente comentou aqui que o time mais próximo de Bolsonaro segue prometendo que o vice vai ser do tipo que toma tubaína com ele. No fim de semana, o jornal O Globo trouxe até um nome, o ex-comandante da Rota e coronel aposentado da Polícia Militar, Melo Araújo. Mas Ricardo Nunes continua torcendo o nariz para essa ideia de ter um bolsonarista raiz como vice. E para falar desse assunto, a gente traz de volta aqui o Pedro Venceslau. Pedro, fala um pouquinho para a gente sobre esse movimento aí. Ricardo Nunes consegue se desvencilhar de Jair Bolsonaro, definindo um vice com perfil mais raiz? Tem chance disso ir para a mão de Tarcísio de Freitas, como gostaria a turma ali do prefeito? Olha, Clarice, a leitura que se faz ali no entorno do prefeito é que o ex-presidente Jair Bolsonaro está mais preocupado em colocar na disputa alguém que defenda, entre aspas, o legado dele, do que em efetivamente vencer a eleição. Porque não seria interessante para o Ricardo Nunes colocar um vice bolsonarista que iria atender à estratégia do seu adversário, Guilherme Boulos. A estratégia do Guilherme Boulos é diametralmente oposta à do Ricardo Nunes. Ele quer justamente fazer a disputa polarizada. Não por acaso que o Guilherme Boulos fala muito em frente ampla, democrática contra o bolsonarismo. Tem usando esse termo, inclusive quando fechou o acordo com a Marta Suplicy. Já o prefeito Ricardo Nunes, que foi classificado pelo presidente nacional do MDB como um radical de centro, quer trazer a disputa para São Paulo, para o buraco de rua. Ele quer falar sobre o passe livre, que tem um pacote de obras imenso para apresentar ainda esse ano, de entregas, com muito dinheiro em caixa. Então não interessa ao prefeito antecipar a disputa eleitoral, antecipar a pré-campanha, até porque ele tem muita mídia espontânea ocupando o cargo de prefeito. E nesse sentido, colocar um candidato a vice na chapa dele, que dialogue com a audiência bolsonarista e com a extrema-direita, não ajudaria em nada. É claro que pode ser que nesse meio campo surja o governador Tarcísio de Freitas como mediador entre o bolsonarismo e o prefeito Ricardo Nunes, porque também o governador Tarcísio de Freitas, segundo fontes ali ligadas ao Palácio dos Bandeirantes, avalia que é mais interessante ter um candidato com perfil mais moderado. Não foi por acaso que o PL descartou a pré-candidatura do Ricardo Salles, considerado um nome radical demais. Inclusive, o próprio Valdemar da Costa Neto, que é um político pragmático e conhece da realidade aqui da capital, também avalia que é mais interessante ter um nome que seja mais moderado. De preferência, uma mulher. Integrantes do MDB chegaram a me dizer que o perfil ideal seria uma mulher negra evangélica ou uma mulher evangélica. E aí nós temos lá no Palácio dos Bandeirantes a Sonaira Fernandes, Secretaria das Mulheres, que atenderia exatamente a esse perfil. Resta agora esperar que o ex-presidente volte de suas férias, longas férias como sempre, para que ele se sente na mesa com o prefeito Ricardo Nunes e também com o governador e seja convencido a não tentar emplacar um nome considerado radical. Esse nome que o Globo divulgou, o coronel da reserva Ricardo Nascimento de Melo Araújo, é considerado muito fraco. É um nome que não agrega, não é conhecido, apesar de ser o comandante da Rota aqui em São Paulo. E quando essa notícia surgiu, acendeu o sinal amarelo ali na prefeitura, Clarissa.
Né, Pedro? A gente ouve também ali com muita frequência, pelo menos no entorno do prefeito Ricardo Nunes, existe aquela teoria de que Jair Bolsonaro alimenta essa ideia de um vice mais radical, mais ligado ali a esse bolsonarismo raiz, do ponto de vista estratégico, mas que na hora H ele provavelmente cederia a ideia de um vice mais ao centro, mais moderado, porque no fim das contas o que conta é voto. Então seria interessante trazer uma pessoa com capacidade de agregar votos ao prefeito Ricardo Nunes, que já é uma figura muito desconhecida, né? Trazer um outro desconhecido para essa composição, como você falou, não agregaria muito, né? E não é por acaso que a pré-campanha do Guilherme Boulos já criou ali o nome Bolsonunes. Tudo que a campanha do candidato do PSOL com apoio do PT quer nesse momento é que o Bolsonaro entre com tudo nessa pré-campanha e que o vice dele seja alguém identificado com o bolsonarismo. Ficaria mais fácil polarizar a disputa aqui em São Paulo se essa fosse a estratégia do Ricardo Nunes, mas pelo jeito não é. Ainda mais com Marta Suplicy ali, essa equação aí cairia bem mesmo para o campo de esquerda.